Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Itsuki. E hoje eu estou fazendo esse vídeo super animado ao som de passarinhos irritantes, porque eu estou gravando no meio da tarde. Estou super feliz por causa de todo o feedback da revisão do capítulo passado, que eu recebi muitos comentários dizendo que eu estava muito emocionada, que, gente, que a minha reação foi muito engraçada, eu fico muito feliz com isso, de verdade. Foi a revisão que mais teve visualizações desde antes do hiato, né? Porque eu, na verdade, empatou, porque a revisão que tive mais visualizações foi exatamente 180, que até então foi o número de visualizações no 795, que foi até o capítulo, se não me engano, 733, que é o que o soldado São quer. Foi antes do hiato, antes de eu me mudar, antes de eu voltar com o vlog, então eu tô eufórica, eu tô muito feliz, muito obrigada a todo mundo que viu o vídeo, que passou pros amigos, que deu like, também teve um vídeo com maior like, se não me engano, acho que 14. E eu fiquei muito feliz, tipo, eu gostaria de dar um beijo em cada um de vocês, de verdade. Ai, eu queria fazer dois agradecimentos especiais, que é pro Kizaru do Tripulantes da Luz. Muito obrigado pela ajuda, muito obrigado por compartilhar o vídeo e muito obrigado por ter comentado. Obrigada, muito obrigada por toda a sua ajuda, de verdade. E também eu queria dar um grande beijo, um abraço, sei lá o que, pra toda a minha tripulação do Ohara, esse pessoal que é muito gente boa. Eu peço de coração que vocês entrem aqui na descrição, no novo site da Ohara, que eles estão reformulando, a gente está reformulando, tá ficando muito legal, tem muita coisa bacana, confiram os mangás coloridos e tudo mais, também entre no Facebook pra gente discutir mais coisa e tudo mais, eu deixo os links aqui na descrição, também o link do Tripulantes da Luz. Muito obrigada, gente, de verdade, tipo, vocês são demais, assim, tipo, 1000 beijos pra vocês, de verdade. Então vamos começar. Hoje eu trouxe um vídeo que é a sequência do vídeo teoria sobre a similaridade entre Mugiwaras e quais seriam os novos Mugiwaras. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada aqui no videozinho aqui, no meio das minhas mãos, porque eu aprendi a colocar os videozinhos aqui e isso é muito foda, eu me sinto muito feliz porque eu queria muito aprender a fazer isso. Tipo, veja assim, o vídeo mágico nas minhas mãos, que coisa foda. Enfim, dê uma olhada nele e vocês vão entender, porque eu vou fazer a teoria, a suposição, discussão de quem seriam os novos Mugiwaras com base nessa teoria. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui o notebook. Gente, preciso respirar. Vamos começar com o décimo Mugiwara, que é a maior discussão que a gente tem atualmente, que qualquer um que aparece, meu Deus, esse é o 10º Mugiwara, esse é o 10º Mugiwara. Recapitulando brevemente aquela teoria, desculpa, o 10º Mugiwara teria que ter semelhanças com o primeiro Mugiwara da West Blue, e o primeiro Mugiwara da Grand Line. Neste caso, seria o Zoro e o Chopper. Então, eu vou apontar, esse aqui vai ser a citação mais rápida, porque pra mim, eu já tenho como certo quem vai ser o 10º Mugiwara, embora muita gente possa não gostar dele. E depois eu vou dar mais sequência pro segundo, mais importante pro segundo, e pros outros dois, os outros que totalizando 3, né, demais Mugiwaras de acordo com a teoria. Então vamos lá. O 10º Mugiwara já vou deixar assim, tipo, boom na frente, que eu acredito que seja o Jinbei, porque ele tem essa alcunha de monstro, como tem o Zoro, como tem o Chopper. Ele tem uma ligação muito forte com o Luffy, ele tem todo um simbolismo. Ele se preocupa muito com o Luffy, do mesmo jeito que o Zoro, do mesmo jeito que o Chopper, porque também é médico. Todos os lugares se preocupam, mas tipo uma preocupação acentuada. Eu tava até relendo em Pell Down pra fazer todas essas ponderações, e tipo, ele foi o único que se importou assim, até com o psicológico do Luffy. Não, você tem que descansar, você tem que descansar, até tentando fazer ele ter boas memórias do ex, tentando fazer ele, sabe, ficar um pouco mais tranquilo. E a cena linda, né, da Ilha dos Tritões, com ele doando sangue pro Luffy e tudo mais. Pra mim ele é a pessoa mais indicada, então pra mim não tem muito o que discutir pro 10º Mugiwara. Sem contar também que tem o detalhe que na coleção de capas do Jinbei, além de ele estar carregando um poneglyph, que é muito importante pra história, né, a gente tem a Robin nos Mugiwaras e tudo mais. Na coleção de capas tem uma criança que aparece em 3 capas, que eu não vou lembrar o número, se eu lembrar eu vou colocar aqui na descrição,
que tem um 10 grande nas costas dela, e ela tá subindo no Jinbei, outra hora ela tá vendo lá o Poneglyph, outra hora ela tá interagindo, ela aparece em 3 capas. Então pra mim isso é mais uma dica de que tá ali, o 10º tá ali, é só uma questão de esperar. E sobre o Jinbei eu ainda quero colocar 2 colocações, que seria no caso, que se for fazer uma aposta, a nova coleção de capas vai ser sobre o Sabo. E de alguma forma o Jinbei vai aparecer nela também, o que seria muito foda, seria a 3ª coleção de capas que ele ia participar, o que é bastante coisa, né? E eu acho muito justo porque o Ace teve uma coleção de capas também. E se eu não me engano, a relevância da coleção de capas dele foi a gente descobrir que ele é um idiota, que ele é impulsivo, e falar que ele se encontrou com o Bug, né? Então talvez seja essa a importância da capa do Sabo, né? Mostra ele se encontrando com o Jinbei, que estava tentando encontrar ou a Big Mom ou os Mugiwaras. Lembrando que a Koala tem ligações com o Jinbei e o Haki também. Fala que é um amigo do Jinbei e tudo mais, então seria uma interação interessante. Além de que o Jinbei conheceu o Ace, foi amigo do Ace, seria muito bonito ver essa interação, mesmo que fosse numa coleção de capas. Mas eu também vou colocar 2 outros nomes que também poderiam ser 10º Mugiwaras, apesar de eu ser super torcida pro Jinbei. Bartolomeu, por causa que ele tem a fama de canibal e tudo mais. Ele também poderia entrar nessa questão de 10º Mugiwara com a ligação com o Zoro e o Chopper, porque ele também tem super preocupação com o Luffy, porque ele é super fanboy dele, acompanhou eles desde o começo e tudo mais, ele também poderia entrar nessa lista. E o Cavendish, apesar de eu não acreditar muito nessa ideia, mas ele também estaria por causa da ideia do Hakuba, que também é um monstro, uma criatura assim, terrível. O problema seria a questão de que ele também, digamos assim, manipula espadas, né? Que já teríamos o Zoro e o Brook, então seria um pouquinho demais, mas vamos colocar o nome dele aqui para ponderar. Outra coisa que eu gostaria de colocar, ainda fazendo um link com o Jinbei, é a questão do Adatsumi. Porque lembrando a semelhança que tem os Mugiwaras, o Zoro, que seria um monstro por si só, e o Chopper, que também tem a cunha de... quem o vê chama ele de monstro, ele tem o Monster Point, mas para a Marinha ele é o bichinho de estimação. Então quem sabe o Oda não brinque com isso e além de fazer essas semelhanças, ele some. E o Adatsumi, aquele monstro enorme lá, marinho, que está indo com o Jinbei, entre também como o verdadeiro bichinho de estimação. Ele não fica com o barco, mas ele fica lá embaixo navegando com eles. Eu tô gravando aqui, então você pode parar de gritar? Ai, desculpa, eu não sabia. Não, eu só tô te avisando. Boa tarde. Pode ser que ele entre e seja o verdadeiro bichinho de estimação da tripulação. Não é uma coisa que eu realmente gostaria, mas pode ser muito útil, ainda levando-se em conta o número de usuários. Resgatar no mar e tudo mais é muito importante e não pode ser tirado, né? Agora vamos para o 11º Mugiwara, que como o Zara disse nos comentários do meu outro vídeo de teoria, que eu concordo com ele, a mais provável seria a Monet para 11ª, mas seguindo aquela teoria do outro vídeo. Eu quero ressaltar aqui que ela não foi traída e nem traiu o Doflamingo. Na verdade ela foi muito leal a ele, o que difere muito da situação da Nami e da Robin. Mas a gente tem que concordar que em questão de conhecimento científico ela entraria. Afinal, devido aos livros que ela lia, parecia que ela tem conhecimentos dos astros e tudo mais. Isso poderia ser interessante, porque provavelmente ainda haverá uma saga de One Piece que se passa no céu, assim, no espaço, por assim dizer. Então ela seria muito útil. Mas sinceramente eu não acredito na entrada dela, até porque ela se mostrou muito leal ao Doflamingo até agora. Morreu por ele e também tem essa pequeno detalhe, né, que até então ela tá morta. Então, gente morta não entra na tripulação, né, meus amores? Tirando o Brook. O Brook é uma exceção à regra. Uma grande exceção à regra. Então, normalmente, gente morta não entra no bando. Mas, enfim, né? Então, mas vamos apontar outros nomes além da Monet. Vamos além disso. Vamos supor que, como a Nami e a Robin, o 11º Mugiwara já foi mostrado há algum tempo. Porém, ele só vai entrar um pouco mais pra frente. Outros nomes que podemos citar é, no caso, a Shirahoshi, né, que praticamente já é uma Mugiwara honorária, e por ser muito inocente, ela pode vir a ser enganada e sequestrada, uma vez que a informação dela ser uma arma já vazou pro Caribou, e esse foi capturado pelo Kaido, né, no caso pelo Diz Drake, que é um capanga até então
grande e bizarro Kaido. A questão complicada dela entrar na tripulação é por causa do tamanho dela, né? Ela não poderia interagir com o bando, ela teria que sempre ficar fora do navio, apesar de que daria, porque ela é uma sereia. E ficaria numa situação muito parecida, fazer um paralelo aqui de histórias, tipo a Diane de Nanatsu no Taizai, que ela é uma gigante e ela sempre anda do lado de fora do Javali, que é o bar onde o resto dos 7 pecados capitais ficam, né? Então é viável, mas é estranho. Mas pode ser. Outro nome que a gente pode citar é a Violet, que na verdade foi ela que traiu do Flamengo primeiro. Mas ele capturou o pai dela, tentou matar a Rebeca, né, no caso Diamante, então meio que ele quebrou o acordo que ele tinha sobre, tipo, imunidade da família, né? Mais ou menos imunidade, era mais em questão ao pai dela, mas eu acredito que a Rebeca também, porque a Rebeca conseguiu crescer, então foi uma meio traidinha também, assim, pelas bordas do Flamengo. Além do que, ela tem um poder muito útil e teria uma interação muito boa com o Sanji, né? Tem outros pontos que vão contra isso, mas eu vou citar isso no final, sobre a entrada da Violet no bando. Vou citar os outros nomes primeiro. Vejamos. Outros 2 nomes que eu quero citar é a Bonnie, Jewelry Bonnie, que é uma ex-capitã, porque a gente não viu mais a tripulação dela, que tem aquela Akuma no Mi que muda a idade. Ultimamente ela vem aparecendo muito, sempre quando se fala de notícias do paradeiro dos Mugiwaras, da Aliança Pirata, e parece que ela vai ter uma importância ainda muito grande. Mas não sabemos muito sobre ela, então é difícil especular sobre uma traição ou sobre ela ter conhecimento científico ou não. Mas percebemos que ela está fugindo de alguma coisa, que já é um ponto a se ponderar aí. A minha última citação seria meio que uma brincadeirinha do Oda. Porque assim, alguém que já conhecemos há muito tempo e que na verdade nunca traiu seu chefe. Na verdade, em vez disso, ele foi um dos maiores aliados da história. E tanto ajudou seus antigos companheiros, como também ajudou o Luffy a escapar. Que é, mas claro, o nosso querido Bon Clay. Que é o Okama. Então, digamos assim, ele tem o melhor dos 2 lados da situação. Além de ser um personagem extremamente cômico e forte. E realmente muito amado. Eu espero que a voz da minha irmã não apareça no fundo, falando com os cachorros. É por isso que eu odeio gravar de tarde, cara. Todo mundo faz um complô pra te atrapalhar enquanto você grava. Todo mundo. Enfim, ele seria uma aquisição muito interessante. Só que teria vários contras, né? Tipo, por exemplo, ele tá preso em Pell Down, né? E também que ele luta com os pés, que teria muita semelhança com o jeito que o Sanji luta e tudo mais. Mas digamos, se a gente entrou o Brook, né? Quando a gente já tinha o Zoro, não impediria necessariamente, porque ele também usa as mãos, ele tem outras formas de lutar. Mas, na verdade, eu não acredito muito nisso. Eu acho que ele combina muito mais com os revolucionários, mas eu achei que valia a pena eu citar ele também, por causa das semelhanças e tudo mais. O problema desses personagens citados femininos seria a questão do sonho, porque além dos pontos que eu citei naquela teoria da similaridade, a gente sabe que todos os Mugiwaras, além do passado triste, tem que ter um grande sonho. E nós não conseguimos ver esses sonhos desses personagens citados. A maioria deles a gente não conhece tão bem, mas, por exemplo, a única que tem um sonho que nós conhecemos é a Shirahoshi, que seria um sonho simples, né? Que seria ver a superfície, não seria muito difícil de realizar, digamos assim. Mas se é pra questão de apostas, eu acho que eu colocaria 11ª, eu chutaria a Bonnie, porque eu acho que é uma personagem que ainda vai ser muito explorada e que ainda vai ter uma grande importância. As outras personagens, como não tem uma questão certa de seus sonhos, seus objetivos, é meio difícil a gente dar mais pra frente. Então eu vou colocar os meus pontos na Bonnie. O 12º e o 13º Mugiwara é um pouquinho mais complicado de adivinhar. Porque como o Frank, o Sop, Sanji e Brook, eles apareceriam em seu próprio arco / saga e entrariam na tripulação no final desses. Então, digamos assim, eles não, se formos levar para esse lado, eles não apareceram ainda. Mas vamos tentar teorizar como eles seriam, levando-se em conta a teoria do vídeo passado. O Sop é o mais humano do bando. E Frank é humano, mas realmente não parece um humano. Então, eu acredito que o 12º Mugiwara, ele não será humano, embora ele possa parecer ou lembrar um humano. Então, eu
acho que o melhor chute seria talvez um gigante, que seria realmente muito interessante, mas também entra naquele problema da criatura, de como é que ela vai, por causa do tamanho, como é que ela vai navegar no Sunny, né? Porque um gigante é gigante. Então ficaria uma situação bem difícil. A menos que ele tenha, não sei, a fruta do Tontata, ou ele seja tipo meio gigante, ele não seja tão grande assim. Ou até vou até usar a ideia do Adatsumi na tripulação, ele pode navegar por fora da tripulação junto com o Adatsumi, né? Apesar de que tadinho do Adatsumi, né? Aguentar um gigante nas costas dele o tempo todo ia ser foda, né? Mas ele precisa de alguma utilidade, se ele for entrar mesmo, né? Então pode ser isso daí. Ele também poderia ser um mestiço sobre duas raças que a gente ainda não conhece, que também seria bem bacana, porque a gente começou a explorar bastante, né? O último que a gente viu mestiço foi o próprio Dellinger. Então seria muito interessante a gente ter um mestiço no bando. E ele ajudaria a tripulação a chegar num lugar extraordinário, que poderia ser a própria Elbaf, né? Vamos colocar ele como assim, um meio gigante ferreiro, que poderia ajudar nas invenções do Sop e Frank. É o meu chute, porque realmente a gente não tem muita coisa para argumentar, além das semelhanças entre os Mugiwaras. Agora, o último Mugiwara, o grande, misterioso último Mugiwara, apareceria numa saga em que envolvesse um barco, próximo do fim da história. Eu chutaria então que ele fosse aparecer na saga que a Noa fosse utilizada. Ele provavelmente também não seria humano, daria mais diversidade ao bando, e teria um estilo de vida tradicional. Eu ficaria entre um habitante do céu ou um habitante do espaço, porque, como vimos na história de capas do Enel, existem pessoas habitando o espaço, e muito provavelmente o One Piece ainda vai explorar essa história. E um ET deixaria a tripulação ainda mais maluca. Lembrando que também poderia ser uma brincadeira do Oda, porque ele adora Dragon Ball, ele é um grande fã. E metade dos caras dessa história são ETs, né? Então, quem sabe, né? Poderia ser uma coisa muito diferente, muito interessante, né? O estilo dele poderia ser, esse estilo tradicional, poderia ser algo tipo romano, Roma antiga, assim, sabe? Ou mesmo italiano, que também é um estereotipo que os japoneses gostam muito de brincar. Poderia ser também, quem sabe, uma ideia interessante, um Tenryubito. Sim, um Tenryubito diferente dos outros, como o coração era. E que o sonho dele possa vir a ser acabar com essa mentalidade distorcida que os seus têm. Como era o sonho, o objetivo do pai do Doflamingo, né? Que queria ensinar para os filhos dele. Ele, lembrando que, usando a teoria da similaridade, ele teria ligações demoníacas. E que melhor ligações demoníacas do que ser um Tenryubito? Porque para as pessoas normais, Tenryubitos não são deuses, eles são monstros, são demônios terríveis que fizeram atrocidades. Então, em qualquer lugar que ele fosse, ele seria mal visto, ele seria, se ele aparecesse, se soubessem que ele é um Tenryubito, né? Ele seria escorraçado, mas ele seria diferente dos outros, ele seria que nem o coração, entendeu? Então seria muito interessante ver esse outro lado dos Tenryubitos junto com os Mugiwaras. Eu achei que seria muito interessante. Mas, vocês acham que acabou? Não, ainda não acabou. Eu vou lançar um chute, uma esperança final para vocês. Que vocês que gostam muito do Bartolomeu, porque saibam que mesmo que ele não entre, que ele não vire o 10º Mugiwara, ele muito provavelmente, com quase certeza, ele ainda será um membro da tripulação, porque é o sonho dele. Então, muito provavelmente, quando a história estiver no fim e The Dreams Came True, ele entre para a tripulação para ajudar eles no momento final, numa batalha final. E assim realizaria o sonho dele também. Então, é basicamente isso. É uma teoria muito interessante, por isso que eu trouxe pra vocês. Eu falei pra vocês que eu ia trazer as minhas suposições depois. Então aqui está, com base nessa teoria, com base no que eu acho, com a relevância de importância e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pelo apoio de todos vocês, de compartilhar o vídeo, de dar like e tudo mais. Então continuem assim, fazer o canal crescer, eu sempre tentando melhorar. Então esse vídeo vai ter alguns cortes, porque ele ficou grande, porque o pessoal me interrompeu o tempo todo. Eu odeio gravar vídeo de tarde. E é isso, gente. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você gostou, por favor, tente compartilhar com seus amigos para me ajudar e tudo mais. E pá, não deixe de conferir a descrição. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.